Tá bom, quem vai orar, gente? Quer que eu oro para iniciar? Aí você encerra? Sim, pode ser. Tá bom. Vamos lá. Senhor, obrigado por esse momento de devocional que nós vamos ter com a tua palavra. Que o Senhor possa nos ensinar através da sua palavra, porque a sua palavra é viva, a sua palavra é que muda o nosso coração, a sua palavra é que nos limpa, Senhor Jesus, nos limpa de dentro para fora. Que o Senhor possa usar a vida dos meus irmãos que vai ministrar a palavra em nossos corações, Senhor. Que o Senhor venha cuidar de cada área do nosso coração, cada área da nossa vida. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. E que o Senhor venha trabalhar em cada área, Senhor Jesus, cada área oculta, cada área que nós precisamos da tua cura, da tua restauração. Então que o Senhor venha fazer aquilo que precisa fazer dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem vai pregar? Amém. É você, né, Igor? O 2 de Esther. Como? O 2 de Esther é você. Ah, Lembrando. sou eu. Desculpa aqui, vou pegar minha Bíblia. Gente, tá um barulho complicadinho na minha rua hoje. O pessoal tá. É Esther, né? Oi, Igor, mas não dá nem pra escutar. Ah, então tá bom. Que bom. Eu que tô ouvindo aqui. Isso, Esther 2, eu falei. Esther Eu 2, falei. né? Bom, se eu te disser que eu ouvi uma vez só uma pregação sobre Esther, né? Você está ouvindo? Vocês estão me ouvindo, normal? Oi? Como é? Eu não tô ouvindo vocês. Desculpa. É... Só um minutinho. O que tá acontecendo aqui? Eu não tô ouvindo vocês, meninas. Deixa eu ver. Gente, não tô ouvindo vocês. É... hum, Gente, não tá dando certo. Eu vou ter que sair e voltar. Aí. Bom, agora consegui voltar aqui e eu vi vocês, tá? Tá ouvindo? Tô ouvindo agora. Agora sim. Beleza. Bom, gente, é Esther 2, certo? Isso. Tá bom. Vou orar rapidinho para de orientação ao Senhor para poder ler. Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela tua graça, Senhor. Mais um dia de vida, Senhor. Esteja, Jesus, conduzindo, Senhor, esse estudo, Senhor. Esteja conduzindo esse devocional na tua bondade, Senhor, na tua direção, Senhor Jesus. Que eu não fale nada de mim mesmo, mas que o teu Santo Espírito possa falar através de mim, Senhor. Abençoe, Senhor, os nossos corações, que nós possamos gravar em nossas mentes e corações aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Fale com a gente e não nos deixe, Senhor, do que a tua palavra nos ensina, Pai. É no nome
Glória a Deus. Será que caiu de novo? Não sei. Igor? 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 Tá sem som o dele. Aí. Tá oscilando. Se ele não conseguir falar, a gente dá um jeito aqui. Aí, voltou. Gente, eu não sei o que tá acontecendo com o meu computador, sinceramente. Ele Tanto tá, Deus. tá meio louquinho. Bom, vamos. Se eu não conseguir falar com vocês pelo notebook, né, que eu tô gravando, eu vou pelo celular mesmo e aí a gente não grava hoje, tá bom? Mas é isso. Tá bom. Vamos lá. Esther é feita rainha. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam: Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que, que reúna todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sobre as virgens, sobre as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu benjamita chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha, em si, divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Regai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Regai, guarda, guarda das mulheres. A moça que lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero,
depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tomava a segunda casa das mulheres sob a vista de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos os que a viam. Assim, foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete e todos os seus príncipes e os seus servos, era o banquete de Esther, concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumprira o mandado de Mordecai, como quando a criava. Mordecai descobre uma conspiração. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei e dos guardas da porta, Bigtan, Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. Ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Bom, aqui não sei quem foi que leu a outra, desde o começo, o, o livro, né, de Esther. Mas Esther, ela é uma pessoa do povo de Deus, né, uma mulher do povo de Deus, é, que se tornou rainha devido à sua beleza, né, devido à sua a graça que ela tinha, né? Era uma mulher bonita, né? E o rei a colocou como rainha, né? No lugar da Vasti, né? Como o próprio texto diz. E Mordecai, eu creio que Mordecai ele queria guardar o segredo, o maior segredo que era do povo cristão, né? Do povo cristão não, do povo judeu, né? Que era o povo de Deus, né? O povo de Deus naquela época e até hoje, né? Então, aqui eu vejo que Mordecai ele quer de alguma forma guardar esse segredo
a fim de que não ocorra nenhum mal contra o povo dele, né? Ou contra a própria Esther, ou contra ele próprio, né? Eu só queria ver aqui o rei Assuero reinou desde a Índia e até a Etiópia. É, ele reinou a Índia e a Etiópia. Então ela estava num local que não era do povo dela, né? Ela estava em um local que não era próprio dela, assim, né? Então isso a gente pode ver que pode ser colocado nas nossas vidas também. Em alguma situação das nossas vidas, a gente vai estar em uma posição, seja ela de destaque ou não, mas que não vai ser no meio do povo cristão, vamos dizer assim, né? Por exemplo, no ambiente de trabalho, no ambiente de escola, no ambiente de condução, no ambiente de local onde vende alimentos, como supermercado, enfim, muitos locais, né, existem no qual a gente vai ser colocado, né? E a gente tem que entender que nem sempre é preciso que saibam que a gente é cristão, mas a nossa conduta, né? E eu creio que a gente vai chegar nesse ponto, né? Vai chegar, né, no ponto aqui que a gente vai entender o que realmente encantou para esse rei Assuero. Será que foi realmente só a beleza dela? Será que ele não viu outras qualidades, né? Ela fez como Mordecai ordenou. Ó, não revela que você judia, né? No caso, né? Que é o povo judeu. Não revela que você é desse povo. Não, e ele queria meio que preservar isso, né? Para que não ocorresse nenhuma retaliação sobre ela e sobre o próprio Mordecai. Então, só para finalizar, há locais que a gente vai ser colocado, mas a gente não precisa dizer que a gente é cristão. Por quê? Por que a gente não precisa dizer que é cristão? Porque a nossa atitude vai mostrar que a gente é cristão, né? Meu Deus. Vai mostrar que a gente é um povo diferenciado. É um povo diferenciado. Por, É, por exemplo, vamos supor, a Kailane, ela é aceita numa empresa, pode ser uma empresa grande, multinacional, e, e lá ela é provada em várias questões, e é aprovada em várias questões, só que ela não professa a fé dela. Mas as pessoas veem aquilo que é notório. Há uma diferença na vida da Vitória não, da Cladane, né? Eu falo Vitória porque está escrito como Vitória. Jade, da Jade também, da Carol, do Cristiano e a minha vida. As pessoas vão notar que há um temor no nosso coração para servir com excelência, vai ter um temor para tomar determinadas ações que só o Espírito Santo pode dar, entende? Então, a gente vai entender mais para frente que a história de Esther foi para livrar o povo dela, né? Mais para frente a gente entende que ela foi uma pessoa diferenciada, não só pela beleza dela, né? Mas ela era do povo de Deus. E eu creio que o rei Assuero precisava de uma pessoa de Deus do lado dele. E exatamente até mesmo para, no contexto aqui da história,
era para que ele salvasse esse povo também de qualquer retaliação futuramente. Então, é, não, não há lugar em que o crente não possa pisar, né? O crente verdadeiro, né? Seja num trem, seja na faculdade, seja no trabalho onde não tem muitos cristãos, porque é algo que assim, a gente tenta de alguma forma encontrar pessoas da mesma visão que a gente, né? Mas nem em todos os lugares a gente vai ter uma pessoa com as mesmas percepções de vida que a gente tem. E esse caso foi o caso da Esther, que era Radassa também, né, o nome dela, que significa Esther. Então, o que eu concluo aqui dizendo é que poderá, né, a gente estar em lugares futuramente, ou até mesmo onde a gente já está, é, que as pessoas não precisem saber que você é cristão, mas as suas atitudes mostrarão um comportamento muito superior, não superior de você subir o seu ego, mas é que você terá melhores comportamentos, uma melhor posição em determinadas condições, e Deus mesmo vai te guiar a agir de uma forma que honre o nome dele, entende? Então é isso. No final das contas, não é sobre nós mesmos, é sobre honrar o nome do Senhor Jesus, né? Por exemplo, vamos supor que, tudo bem, Radassa Esther fosse uma mulher muito bonita. Sim, a Bíblia fala que ela é. E eu creio no que a Bíblia está dizendo. Mas vamos supor que ela é um pouquinho é, nécia. Vamos dizer que ela fosse um pouco louca ou insensata. Se ela revelasse que era cristã naquele contexto, isso não iria trazer uma vergonha para o nome de Deus? Então, tipo assim, Deus escolhe pessoas corretas, pessoas que têm comprometimento com Ele para estar em lugares altos e também para que o nome dele seja engrandecido, né? É, Bom, então é isso que eu tenho a dizer desse capítulo aqui. E com relação à questão de Mordecai, descobre uma conspiração, né? A Mordecai ele descobriu que havia uma conspiração contra o rei, né? E Esther falou para ele, foi uma das principais, uma das atitudes de, de que Esther teve, né, para falar que, ó, tem gente contra o seu reino aí. Então ela já foi sábia em falar isso também para ele. E é isso, gente. Não tenho muito a dizer, não, mas é isso que eu entendi. Alguém mais tem pra falar, irmãos? Alguma coisa? Isso que o Igor falou é muito forte. Sobre o comportamento, né? Que condiz, né? Que se somos cristãos ou não, né? As nossas atitudes, aquilo que a gente às vezes nem precisa falar, né? Acho que nós mesmos, né? Nosso comportamento já condiz tudo. Mas isso é forte demais. Eu falei, meu Deus, foi forte. Mas você tem algo pra falar do capítulo 2? Verdade, o que o Igor trouxe é muito forte mesmo. Eu lembro de uma época que eu estudava, ano passado, né? Não faz tanto tempo assim. Eu me cobrava muito para evangelizar as pessoas. Isso acabava me trazendo muita pressão. Só que aí é, eu fui aprendendo mais e eu não preciso só evangelizar, eu também preciso mostrar nas minhas atitudes que eu sou cristã. Não preciso chegar em todo mundo e falar assim, eu sou crente, eu sou cristã. Mas é sobre a gente mostrar com as nossas atitudes, né? E isso é muito mais difícil do que apenas evangelizar. Porque ter uma conduta, ter uma vida na prática do que a palavra diz é muito mais difícil. Mas vale a pena. E aqui
quando Esther foi escolhida, eu tive uma reflexão aqui. Ela foi escolhida entre muitas mulheres, né? Aí eu anotei aqui. Podem existir muitas pessoas mais bonitas, com mais potencial, ou mais o que seja. Mas Deus não se importa com isso. Ele conhece cada um de nós, cada um dos seus filhos. E é isso. Alguém mais vai falar? Bom, Cristiano, tem algo para falar? Então vamos pro capítulo 3, irmãos. O capítulo 3 também é muito forte. Vamos lá. Mordecai é odiado por Amã. Depois disso, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou, e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvido. Então contaram isso a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que o povo era Mordecai. Por isso, Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai que havia em todo o reino de Assuero. Amã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o Pur, isso é, fizeram um sorteio na presença de Amã para determinar o dia e o mês, e foi sitiado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado, disperso entre os povos, e todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes da lei de todos os povos. Eles não cumprem a lei do rei, e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel Sinete e o deu a Amã, filho de Amedada, Agagita, inimigo dos judeus, e lhe disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. O rei decreta a morte dos judeus. No dia 13 do primeiro mês, chamaram os decretários do rei, e segundo tudo que Amã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Foi escrita em nome do rei Assuero e selada com o anel silete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiro a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, e as mulheres e as crianças forem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente, e a lei foi proclamada na cidadela de Suzã. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. É muito forte, né, irmãos? Esse texto aqui, que a parte que me tocou bem forte é essa do versículo 5, né, que Amã, ele se encheu de furor, né, Mordecai, ele não se curva diante dele, e isso feriu o ego dele, né,
Então, muitas das vezes, o orgulho descontrolado pode gerar destruição muito maior do que o motivo inicial, né? E ali, ele não se prostrou diante dele, né? E isso feriu o ego dele, ele não gostou daquela atitude que ele fez, né? E a gente vê que Amã, ele se levanta contra Mordecai e por orgulho decide atingir todo o povo judeu, né? Então surgiu ali um conflito grande naquela história, né? E Amã, ele convence o rei a decretar a destruição de todo o povo, né? Tudo isso por causa de uma ofensa pessoal mesmo que ele tinha, né? Então, por isso que muitas das vezes a gente precisa de discernimento, né? Porque nem toda autoridade realmente é justa, né? Igual eu tava falando para Kai aqui antes de começar, né, esse devocional. A gente precisa muitas das vezes procurar pedir para o Senhor direcionamento, discernimento, né, para saber as atitudes as quais a gente tem que tomar, né, mediante as situações que a gente se encontra, né? Então, a gente precisa tomar essas decisões, mas contudo, né, com o direcionamento da parte de Deus, né, para saber se pode entrar em algo, se pode, enfim, tudo mais. E Amã, ele lança sortes, né, que foi de Pur ali para decidir o dia do ataque, né? Ele acha que ele estava no controle, mas Deus já estava escrevendo uma história ali. Então o homem ele pode planejar muitas coisas, né, irmãos? Mas Deus ele continua sendo soberano. Ele é o Deus que está na nossa história ainda. Então, às vezes, a gente planeja algo da parte nossa, né? A gente constrói algo, a gente coloca um plano, um projeto, né? Mas é Deus que determina, né, o final, o propósito. Então, é o Senhor que está regendo a nossa história, né? E numa parte que me tocou bastante foi o versículo 15, né? Que foi a parte que houve grande lamento entre os judeus. O povo ali, ele começa a entrar em desespero, né? E às vezes a gente se encontra em situações que a gente parece que não tem saída. A gente olha para situações que não vê, né, o caminho para sair daquilo, né? Mas a gente sabe que com Cristo ele mostra para nós que não é o final, né? É só o início, né? E que ele está conosco, né? O povo ali ele começou a entrar em desespero, eles começaram a não ter um rumo, né? Eles começaram a se lamentar. Então, às vezes, as situações para nós parecem não ter saída, né? Mas não é o fim da história, né? O Senhor, ele está conosco e ele nos dá o caminho para a gente sair, né, das situações. Então, mesmo quando algo injusto acontece conosco, eu acho que todo mundo aqui já passou por injustiças, né? Por coisas humanas que a gente olha e fala assim, nossa, isso aqui não é justo, né? Por que que isso está acontecendo? Né? Então, mesmo assim, Deus, ele vê. Deus ele está vendo, Deus ele permite por um tempo. Existem processos que Deus vai colocar a gente para mesmo que a gente olhe e fala, Senhor, nossa, mas isso aqui é tão injusto, né? Por que que fulano de tal está fazendo isso e eu não posso fazer, né? Por que que fulano pode fazer isso e eu não posso fazer, né? Então, tipo, a gente olha com o nosso olhar e fala assim, nossa, isso é injusto, né? Não tá certo, né? Mas Deus, ele já tem um plano maior. Ele sempre sabe, né? Cada situação que a gente enfrenta, cada capítulo, né, da nossa história, por mais que às vezes pode parecer pesado, mas ele é só o começo da virada que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, né? Então, quando o mal ele se levanta, Deus ele já tem um plano para nós, né? Ele já tem um plano, ele já tem algo arquitetado, ele já tem algo para ser construído na nossa vida. Então, é só isso, assim, que me tocou bastante nesse capítulo 3. Se os irmãos tiver algo para falar também, pode falar no capítulo 3. Eu me disse errado. Caio, Igor, Carol. Eu não tenho nada pra falar, não. Inclusive, a parte que você trouxe falou muito comigo. Glória a Deus por isso. Forte. O que o Igor trouxe também falou, meu Deus, parece que foi uma resposta assim, ó. Uma resposta muito grande. É bênção, né?
A gente sente Deus aqui, né? Glória a Deus. Nossa, gente, Deus faz parte desses devocionais. Por quê? Porque até hoje já era pra você ter desistido. Mas se tá de pé ainda é porque Deus que sustentou tudo isso aqui. Não foi fácil, não. Mas eu vejo que você tem tanta constância já disso, é muito lindo. Você tem uma constância no Senhor muito linda. Que você permaneça assim, porque não é fácil. Não é fácil, porque às vezes até você trazer devocional sozinha, não é fácil isso. Mas você é muito forte. Pela força do Senhor, você ainda tá aqui e tá sendo sustentado por Ele. Eu creio nisso. Ah, irmãos, eu tô chorando. O Igor vai falar alguma coisa, Igor? A Carol, o Cristiano. A Jade é uma mulher de Deus. Eu amo as pregações dela. Fico só observando aqui, escutando. Eu amo. Santo Deus. Tô tão pequenininha. E é bom a gente ter amizade assim, né? Que às vezes a gente se sente tão fraco, né? Aí a gente tem alguém pra tá dando uma palavra assim e tá sempre incentivando a gente a ler a Bíblia, a orar, fazer devocional, que sempre tá aqui, né? Às vezes eu não consigo falar porque eu tô trabalhando, mas eu fico escutando e falei, Senhor, muito obrigada por ter essa oportunidade, que às vezes a gente não é constante, né? E a gente tem um grupo assim para conversar, para falar de Jesus, para ler a palavra é muito importante. Muito importante do que caminhar sozinho, né? Nessa caminhada aí com Deus. Não podia sair. Verdade, glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida da Jade. Glória a Deus por aqueles que se levantaram para trazer a palavra aqui também. Porque não é fácil. A Jade realmente é uma mulher de Deus, uma mulher constante no Senhor. Porque é muito difícil, assim, eu mesma, falando por mim, pela minha experiência, eu já criei um grupo de devocional antes da Jade me convidar pro dela. E eu mandava devocional todos os dias pro pessoal da escola, eu chamava as pessoas lá da escola, só que acabou que as pessoas foram esfriando e eu não alimentei aquilo, eu não continuei mandando e acabei desfazendo o grupo. Mas aí quando eu entrei aqui, acho que já fez um ano, né, que eu estou nesse grupo e até hoje esse grupo tá de pé. Quase que se encerrou assim, acredito, né? Mas glória a Deus se levantou de novo, porque eu creio que o Senhor que está sustentando esse grupo, porque tem pessoas que realmente precisam de cada palavra que está aqui. Então, eu creio que cada devocional, cada palavra que tem trazido, né, sobre a vida de cada um aqui, tem levantado pessoas, tem ajudado. Às vezes eu venho aqui, né, sem vontade de falar nada, mas a gente sai renovado. Igual, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, principalmente da Jade, porque não é fácil. Vocês também, irmãos, são uma bênção, porque sem vocês também não estaria funcionando, né? O grupo, então vocês também participam, vocês estão aqui também, né? E isso que a Kai falou é verdade. Às vezes até uma oração, às vezes eu entro aqui, até uma oração, o irmão Reginaldo traz uma oração, nossa, nem chegou a palavra ainda, eu já sinto como se, tipo, algo leve, sabe? Descendo, assim, sabe? De Deus mesmo. Então, é tão bom, assim, tão importante. Nem tinha chegado a palavra, eu já sinto isso. Então, é forte, né? É muito bom, muito gratificante, assim, estar nessa comunhão, né? A gente edifica cada dia. Glória a Deus. Muito forte. E aí, quem vai fazer a oração final para encerrar? Orar pela essa semana que está iniciando aí. Eita glória. Vamos deixar com a irmã e dar unção a Carol. Eu passo pra Jade, hein? Eu sou tímida. Ora aí, mulher. Ora aí, Carol. Eu orei já. Não, a próxima oração eu oro, irmã.
Vamos aí, me ajuda aí. Deixa Deus te usar, mulher. Às vezes sua oração pode alcançar alguém. A Carol Ai, é, gente, eu Carol tenho é usada. vergonha. Eu tenho vergonha. Deixa Deus te usar, hein? Ora aí, a próxima oração eu me preparo e oro. Tô com vergonha. O Igor Com essa voz de pastora com vergonha, que é isso? Bora? Ah, gente, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, eu sou tímida. Olha aí, Marcos, você que tá cheio da unção. Orar, povo, não quer orar não. Vou ter que orar para o povo ser revestido da graça de Deus. Vamos orar, né? Eu nem participei, vou pelo menos vou orar, pelo menos. Né? Deus poderoso, eterno Deus, eterno Pai. Jesus Cristo amado, Senhor, meu Deus, meu Pai, entrega cada um na tua presença, Pai. Ó Deus poderoso, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus Cristo amado, Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor Jesus Cristo amado, Pai, entrega cada irmão aqui nas tuas mãos agora, Pai. Entrega visita, Pai, entrega a libertação das nossas vidas, Senhor. Ó, Papai, tira tudo aquilo que é mal, Pai. Dos teus olhos, Senhor, meu Pai. Tira, Pai, aquele pecado, Pai, que nos atrapalha de te servir, Papai. Tira, Pai, tudo de nós, Pai, que não te alegra, Senhor. Ó, Deus poderoso, eterno Deus, eterno Pai. Que a tua palavra fala, Pai, que tu não habita em tempo sujo, Pai. Tu habita em tempo limpo, Senhor. Ó, Pai, nos limpa, nos purifica, Senhor. Ó, Deus poderoso, eterno Senhor Jesus Cristo amado, Senhor. Entra com a liberação nas nossas vidas, nos nossos lares, Senhor. Deita nossos vizinhos de perto e de longe, Senhor. Entra com a cura na família dos lares, Senhor. Transforma, Pai, vai de contra os ministérios, Senhor. Ó, Deus poderoso, eterno Deus, Senhor Jesus Cristo amado, Senhor. Vai quebrando todo laço de morte, Pai, toda obra de macumbaria, feitiçaria, Senhor. Vai quebrando toda depressão maligna, Senhor. Vai quebrando, Jesus. Ó, meu Pai, entra com o teu mover nas tuas mãos, Senhor. Entra, papai. Entra, Jesus, meu Deus, meu Pai, eu creio agora, Senhor. Ó, entra com o teu poder agora, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Entra, Pai, com o teu mover agora, Pai, das bênçãos, Senhor. Oh, Pai, Jesus Cristo amado, Senhor, meu Pai, agora, Senhor. Vai entrando, Jesus. Entra, Pai, neste lar, nessa família, Senhor. Entra com a tua salvação, Senhor, porque é a minha casa, Pai. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, Jesus Cristo, Pai. Ó, meu Pai, entra, Senhor, nos lares, Pai. Entra nas vidas, Senhor. Entra nos ministérios, Pai. Faça um reboliço, Senhor, nossas vidas, nossos lares, Senhor. Eu creio, Senhor, que Tu vai visitar cada um aqui esta noite, Senhor, meu Pai. Que saiam diferente esta noite, Senhor. Oh, meu Deus, meu Pai, saiam diferente, Pai. Pai, que não volte, Pai. Que, nossa, meu Pai, que não fique, Pai. Do jeito que entrou, Pai, que ele volta diferente. As pessoas que entrou aqui esta noite, Pai. Que ela volte com o coração limpo, a alma limpa, Senhor. Sem um peso nenhum, porque a tua palavra fala que o fardo é leve, Senhor. Que o fardo seja leve esta noite, Senhor, meu Pai. Nos dá logo o fardo leve, Senhor, meu Pai. Ó, meu Pai, nos ensina a andar no caminho certo, Pai. Ó, papai, se for possível, Pai. Ó, meu Deus, meu Pai, faça, Pai, como você fez, Pai. Ó, com Jeremias, Senhor. Desça, Pai, a casa do olheiro, Pai. Desça a casa do olheiro, Senhor, meu Pai. Pai, e faça, Pai, nós, Pai, um vaso novo, se for possível, nos quebra, Pai, e faça um vaso novo, Senhor, meu Pai. Eu creio, Pai, que Tu és verdadeiro e fiel, Papai. Pai, porque o céu é tomado à força, meu Deus, meu Pai. Pai, para chegar a Ti, Pai, nós temos que ter renúncia, Pai. Pai, temos que largar nossas fraquezas, nossos erros, Pai. Que nós fechamos as brechas, Pai, contra o inimigo, Pai. Que o inimigo, Pai, ele pegou só umas brechas para entrar, Senhor, meu Pai, porque está urgindo como um leão, Pai. Procura quem possa tragar, Senhor, meu Pai. Mas nos ajuda a fechar as brechas, Pai. Para o inimigo não entrar nas nossas vidas, Pai, e não fazer nada, Pai, com a nossa vida, Pai. Eita, Pai. Passa a morar nas nossas vidas, Pai. Entra com mover nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?
Amém. Aí tá, Glória. Nossa, eu lembrei da oração que o Marcos fez pra gente ser quebrado, Jade, lembra? Aí ele fez hoje de novo. Misericórdia. Ai, Tô em paz, ser quebrado, tô em paz. Amém, assim se já fez. Significado amém, assim se já fez, todo mundo concordando. é. E aí, gente, boa noite, tá bom? Bom descanso pra vocês. Bom começo de semana aí, que Deus abençoe vocês. Amanhã tem mais, tá? Você vai pra onde amanhã? Mas você vai pra São Paulo, mas você vai pra oração amanhã? Que oração? Você não faz oração de manhã? Não. De tarde, 2 horas. Amanhã é segunda-feira, ué. Você não vai pra oração 2 horas da tarde? Pode encerrar, Igor. Acho que o Igor quer. Amanhã eu vou trazer o 4, né? Isso. Aí Tá. você faz o 4, irmão Eliel o 5. Tá bom. É isso aí, gente. Você ia falar alguma Oi, coisa? Jade. Falar alguma coisa? Oi, Kai. Quando encerrar aqui, eu quero falar com você. Tá, beleza. Boa noite, gente. Tchau, gente.